Olá, meus amigos e amigas, aqui sou eu, Marcelo Falcão, servidor da comunicação aqui do Legislativo. E a partir deste momento, apresento a vocês o nosso podcast Fala Catanduva, ao lado aqui do nosso amigo jornalista Rodrigo Ferrari. Fala, Rodrigo! Olá, Falcão, olá a todo mundo que nos acompanha. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, uma pessoa que eu acompanhei quando ela começou, ainda ela estava começando na militância dela na política. E é uma alegria a gente tê-la aqui com a gente. Para você que nos assiste, a nossa convidada, ela é professora, administradora de empresas, muito atuante aí na sua militância em defesa das mulheres, da população LGBT e também contra a discriminação racial. Pois é, meus amigos, no nosso Fala Catanduva de hoje, fala vereadora Thaís Braz. Olá, meninos, Falcão, Rodrigo, todos que acompanham aqui o podcast. Obrigada pelo convite, né? Vamos fazer esse bate-papo. E hoje tá um frio, né? Vocês estão vendo que a Thaís tá... Preparada. Hoje tá fazendo aqui, o programa não vai ao ar no dia que grava, não é ao vivo, né? Hoje chegou a fazer 12 graus aqui em Catanduva, muito frio, né? Eu queria falar um pouco, a Thaís, eu tive a oportunidade de conhecê-la quando estava retomando o movimento negro aqui em Catanduva, né? Como que foi essa retomada? Fala um pouco pra gente aqui. Porque a gente tem, assim, é interessante, até se você falar um pouco também da história, porque as pessoas, às vezes, exaltam muito, assim, um lado, assim, imigrante espanhol, imigrante não sei da onde, e esquecem que tem uma participação da população negra muito grande. Inclusive, se não fosse isso, a gente não teria tido o maior carnaval do interior, gente. O maior carnaval do interior não era por causa de clube, era por causa da população negra que fazia. Conta um pouco pra gente isso. Rodrigo, você começa assim com uma excelente visão. É uma questão que a gente pouco aborda ainda sobre o apagamento, né, de personagens da nossa história catanduvense. Então, aqui a gente não tem também esses referenciais, né, de pessoas indígenas, dos povos originários da população preta. Como você citou o carnaval, por exemplo, que começa muito atrelado também aos terreiros, né? As pessoas ligadas à religião de matriz africana, que trouxeram o carnaval ao patamar que Catanduva já alcançou, né? E hoje ainda é pouco discutido. Então, é importante falar. Sempre quando a gente fala de militância, a gente tem que lembrar de ancestralidade. E, infelizmente, as páginas, né, da nossa história catanduvense ainda não contam, ou contam de uma forma muito superficial quem são esses personagens, né? E fala um pouco, assim, a gente estava falando do movimento, né? Sim. Quando eu conheci a Thaís, mais ou menos eu estava atuando em outras áreas, né? Mais ligadas à política e tal. E tinha um pessoal que estava retomando, a maioria, inclusive, é interessante, que eram mulheres, né? Que estavam se organizando para retomar, né? Catanduva já tinha tido uma época movimento negro, daí dispersou, depois voltou. Como é que foi isso aí? Eu vou ficar assim, te devendo exatamente a época que a Monec começou, acho que é a principal. Que era o ex-vereador Delei, né? O Delei, o Nick, Solange, tinha um pessoal, assim, bastante comprometido com a pauta preta, e eles fizeram toda uma movimentação, né, em prol das discussões. Então, assim, eu não vou saber com exatidão quando a Monec começou e terminou, mas foi um dos grandes referenciais de movimento negro aqui na cidade. Depois, lá em meados dos anos 2000, começou esse movimento dentro da Igreja Católica, que foi a Pastoral Afro, né? E Catanduva fez a aderência também dessa pastoral. E ali, por volta de uns 4, 5 anos, nós ficamos ali também atuando. Que, inclusive, quando a casa, né, nós fizemos a primeira entrega da Medalha Zumbi dos Palmares aqui, que foi em 2021 para a Regina, que foi a presidente da Pastoral Afro durante esse tempo. Então, o grupo se dispersou, e aí, em 2017, durante a mostra Ubuntu, é que nasce o MNC, Movimento Negro de Catanduva, que justamente hoje, né, ele é comandado, a gente não tem uma hierarquia, né, uma descrição de hierarquia, mas é um grupo de mulheres pretas, então, um coletivo feminista preto que faz as diretrizes do Movimento Negro de Catanduva. E quando você começou essa retomada em 2017, você tinha expectativa, por exemplo, não falo nem de você, que alguma pessoa lá de dentro pudesse vir a ocupar um espaço aqui na Câmara? Não. Né? Falo enquanto integrante, uma das
das idealizadoras do movimento negro. A gente nasce com o ideal, primeiro, da representatividade, né? De ter um grupo, de ter pessoas falando sobre os anseios, sobre as dificuldades, né? Da representatividade em si da população preta. Mas nunca foi pensado estar em um espaço de poder. Quando veio esse convite, curiosamente não, assim, acho que por necessidade, né? As primeiras pessoas que eu consultei foi a minha família e foi o movimento negro, né? Porque não se indissocia a imagem, né? Acaba ficando bastante atrelado. E a gente fez essa discussão em conjunto, olha, por que não? Né? Se a gente não ocupar um espaço de poder para falar sobre as nossas reivindicações, outras pessoas ou vão fazer por nós, né? Ou não farão. Então, não foi almejado, mas foi uma oportunidade de ocupar, né, esse espaço. A minha pergunta aqui vai fazer um de volta ao passado. Até porque você falou a palavra história, então, para que a gente saiba, as pessoas que estão nos assistindo, para saber um pouco da sua história. Família, quem é a sua família? Já estavam aqui em Catanduva, vocês vieram de outra cidade? Como é que foi essa trajetória, sua infância, seus estudos? Como é que foi a sua infância? Então, faz aí um breve resumo sobre essa passagem do seu começo aqui, sua história com Catanduva inicial. Sim, sou naturalmente catanduvense. Os meus pais são de Monte Azul. Né, vieram para cá, grande parte da minha família, né, está lá. Os meus avós já são falecidos, então, mas os meus pais, né, vieram para cá. Meu pai foi o único irmão que saiu assim para. O que eles eram lá em Monte Azul? O que sua família era lá? Mexia com o quê? O meu avô tinha um ferro velho, seu Natalino. É uma das famílias pioneiras, né, lá de Monte Azul Paulista. Construiu, né, um grande legado lá. O meu avô é uma das famílias, né, família Braz, bastante conhecida por lá, também pelos quitutes, enfim. Então, minha avó dona de casa. Então, a família se estabeleceu ali quase que com a formação mesmo da cidade, né? Os meus antepassados, assim que houve a libertação, né, dos escravos, dos escravizados, né, vieram aqui pro interior, foram se espalhando ali pelo estado e residiram ali em Monte Azul Paulista. Então, grande parte da minha família se concentra ali, né? Tem esse histórico também. E aqui em Catanduva, vocês moravam onde que seu pai e sua mãe foram morar? No Euclides. Não, moraram um tempo na Santa Rosa, né? Depois no Conjunto Euclides, onde estão até hoje, né? Minha mãe é doméstica, cozinheira, meu pai caminhoneiro, né? Hoje já aposentado. E essa foi a trajetória, né? De uma família simples, mas minha mãe, ela sempre teve muito isso incutido nela, né? Que o poder da educação era o que poderia dar perspectiva, né, para ela ser uma mulher preta doméstica. Então, talvez essa seria a grande perspectiva. Eles chegaram a estudar? Tiveram oportunidade? Nenhuma, né, infelizmente. Até que ano eles estudaram? Não, a minha mãe tem o Fundamental 1 incompleto e o meu pai o 2 incompleto, né? Então, as oportunidades foram muito pequenas, né? Tiveram sempre que trabalhar. Eu até digo que é um privilégio. Eu e minha irmã, nós não tivemos que trabalhar durante a nossa adolescência para poder focar nos estudos, né? E com bastante dificuldade a gente conseguiu concluir o ensino superior. Então, honrando também todo esse esforço, né, dos nossos pais para que, através da educação, a gente pudesse ter melhor oportunidade de vida. Desse momento da trajetória da sua infância com a família, tem algum momento marcante, alguma situação, algum acontecimento que te trouxe uma emoção de muita felicidade ou até algum momento que não foi muito bom, que você lembra até hoje, segue como exemplo, que você pode contar pra gente? Tem uma passagem, não é das mais felizes, mas quando eu faço esse relato, por exemplo, com as escolas, ou quando eu tenho a oportunidade de falar muito da questão racial, que eu acho que isso é um marcador mesmo. Isso, para mim, depois de um tempo que eu fui entender, né? Como minha mãe sempre foi uma mulher, sempre foi doméstica, então, algumas oportunidades ela me levava, né? Até ter a idade de escolarização para trabalhar com ela. E eu me lembro que foi uma das poucas vezes que eu vi minha mãe, assim, sofrendo, chorando muito, porque a gente estava indo embora, né? Ela saiu do emprego dela, a gente estava voltando para casa. E uma senhora próxima da casa que minha mãe trabalhava, assim, olhou para mim e falou, olha, logo ela vai poder trabalhar na minha casa, né? E eu criança. Você tinha quantos anos? 5 para 6 anos, né? Eu era uma criança ainda, né? E, assim, eu vi que minha mãe ficou bastante transtornada. Ela não soube, assim, o que responder. E anos mais tarde, eu fui entender o que era aquilo, né? E eu falei, poxa vida, acho que ela espera que enquanto, né, minha mãe, que é uma mulher preta, que estava ali nessa subserviência, que eu fosse continuar e, de repente, os meus filhos e os filhos dos meus filhos. E depois de muito tempo, isso caiu como uma bomba, assim, na minha cabeça. Eu falei, poxa vida, né?
E tudo bem se eu optasse por ser doméstica, porque foi assim que minha mãe nos criou. Mas o que me deixou assim muito marcada depois que eu entendi essa situação era que a escolha, né? Como se fosse condenada isso pro resto Exatamente, da como vida, se né? fosse assim, olha, O destino, você né? é mulher, você só vai fazer isso, você só pode servir, você não pode ter opções. Eu fico pensando, será que essa mulher não poderia falar assim, poxa, será que se a gente não investir nessa menina, ela não vai estudar, ela vai trabalhar numa empresa, ela vai ter um destino diferente, né? Então, isso ficou muito forte em mim, assim, e também me despertou muito para a militância, né? Poxa vida, a gente tem que ter oportunidade, né? A luta também é para que a gente tenha o poder da escolha. E quando que você, na adolescência, na juventude, você percebeu, assim, porque fala-se, né, quem estuda esse assunto, que o racismo no Brasil é estrutural, na sociedade capitalista é estrutural. Então ele está permeando, não é só uma questão de escolha individual e ele acaba permeando as relações e os próprios indivíduos, né? Mesmo inconscientemente ele acaba reproduzindo. E da mesma forma que a pessoa faz, às vezes, sem perceber, isso não isenta ninguém aqui, mas também ela não percebe que ela é vítima, às vezes, dessa situação. Quando que você percebeu que existia esse problema aí, que você teria que combatê-lo? A gente Teve algum a gente fato? não, a gente tem muito isso, assim, né? Quando fala, poxa, quando você descobre que o racismo, ele te atravessa ou ele te atinge de uma forma. Para nós, pessoas negras, né, ou pretas, independente da nomenclatura, a gente descobre o racismo muito cedo, mas a gente se torna uma pessoa negra ou preta ao longo da nossa existência. Eu vou dizer por quê. Porque a gente já nasce nesse racismo, que ele é estrutural, que ele é muito presente e que ele começa a nos atingir desde muito cedo. Né? Então, por exemplo, a inserção da criança negra dentro da escola, dentro desse espaço de socialização, ele costuma ser muito difícil. Porque você começa a perceber que você é diferente, você começa a perceber que alguns tratamentos são diferentes, mas ainda não tem a compreensão e como lidar, né, com aquilo. Então, por isso que eu digo que a gente se torna, porque a gente começa a ter propriedade, a gente começa a perceber que nós somos indivíduos que a sociedade nos coloca no lugar ou que nos trata de uma forma diferente. Né? Então, essa descoberta, esse pertencimento, que eu digo, né, do voltar para casa, do voltar para si, ele costuma ser um processo que é um pouco doloroso, né, e demorado. Esse meu olhar para a militância começa justamente pela minha mãe. Né? Ela que começou a, de alguma forma, tentar fazer algo, né, para que, pelo menos, a minha jornada e da minha irmã fosse um pouco mais leve. Então, ela começou nesse espaço da militância, muito através também, né, da igreja. Não que necessariamente esse movimento que começou dentro da igreja era atrelado, né, uma obrigatoriedade de pertencer a alguma religião, e eu começo a acompanhá-la. Mas, curiosamente, eu ainda não me sentia uma mulher negra, eu não assumia isso com orgulho, né, com uma potencialidade. Né? Eu comecei a perceber que alguns padrões começavam a mudar justamente do racismo estrutural, porque a gente aceita, né? A gente aceita mudar o cabelo, a gente aceita as piadas, a gente aceita a hipersexualização das mulheres negras, a gente vai aceitando porque a gente tem que se sentir pertencente àquela sociedade, né? E só depois, quando eu estava prestes ali a fundar o movimento negro, que também estudando, também tendo contato ali com outras pessoas, começa esse fortalecimento mesmo, né, de pertencimento. Tanto que meu próprio cabelo eu fui usar só depois dos 35 anos. Você costumava fazer alisamento no cabelo, essas coisas? Vida toda. O que você sentia, assim? É legal as pessoas saberem até. Era uma felicidade. Eu até brincava, falava que o dia de alisar cabelo era o dia mais feliz que tinha, né? Porque você achava, assim, que daquela forma você ficava mais bonita. Eu estava isenta de alguma forma, né? Então, assim, me sentia mais bonita, me sentia mais confortável. Eu sabia que as piadas na escola ia diminuir, que ninguém ia querer mexer no meu cabelo. Ou até mesmo depois para trabalhar, né? Porque eu via que a raiz estava começando a ficar muito natural, né? Então, as pessoas já olhavam. E, assim, os comentários racistas. E a gente aderia àquilo, porque eu pensava, eu preciso trabalhar, né? Então, eu vou me adequar àquilo que o padrão pede para eu estar empregada, né? E aí, a gente vai aceitando e vai reproduzindo para si mesmo. Olha que como o racismo ele é intenso, né? A gente vai reproduzindo isso para si para poder se encaixar em alguns lugares. Sabe que eu acho interessante essa questão que você está colocando? Eu também trabalho com jornalismo esportivo, né? Acabei acompanhando bastante esse caso do jogador brasileiro lá do Vini Júnior. É interessante, assim, você pegar um caso desse aí, todo mundo
que acompanha, tirando alguém que tem um grau de perversidade muito grande, todas as pessoas se indignam. Eu não duvido que as pessoas se indignem mesmo, porque assim, é um caso que é bem escancarado. Sim. A pessoa vai lá, xinga, fala que quer matar, faz saudação nazista, é um absurdo. E aqui no Brasil você vê muito isso. Só que é interessante como também as pessoas colocam assim, ó, aquele lá é um problema do outro. Então, ó, aquele lá que faz aquele jeito lá escancarado é racismo. Só que você está citando várias formas que o negócio existe e ele é tratado como um mimimi. Você tem, por exemplo, casos, inclusive, de gente que ocupa cargo de poder em lugares aí que elas ficam zombando de pessoas negras, fica zombando de cota, falando um monte de borracha, que não sabe nem do que está falando, fazendo discurso racista, nazista. Pessoa com cargo de poder, que tem formação. Exato. E fala. Então, como é que você vê isso aí? Como, até que você citasse exemplos da situação, porque a pessoa acha assim, é racismo, é óbvio, é um racismo odioso. Você fala assim, ó, eu quero que você morra porque você é negro, se a pessoa falar isso aí. Agora, tem outras formas também, que são tão abjetas, e o pior é que a pessoa às vezes nem consegue perceber para se defender. E se defende, é tratado como um mimimi. Exatamente. Essa deslegitimação da vítima, ela acontece o tempo todo, né? Porque como a gente falou anteriormente, o racismo, ele é tão estrutural, ele é tão institucionalizado, ele está tão enraizado, que essa deslegitimação acontece, né? Então, é mimimi, né? O tempo todo foi assim, por que vocês querem alguma coisa? Ou as cotas, né? Vocês querem um privilégio. Não é privilégio, primeiro que cota é reparação histórica, né? Esse país nos deve muito. Tanto para as pessoas pretas escravizadas quanto para os povos originários, né? Então, se a gente for falar de conta, é uma conta que nunca vai fechar, porque como que a gente faz, por exemplo, a reparação em valores de mais de 10 milhões de pessoas que foram escravizadas, né? Você falou algo bastante interessante no começo da fala, Rodrigo, que hoje a gente fala do imigrante A e B, que veio da Europa. Eu não tenho a minha referência. A pessoa consegue resgatar, por exemplo. Se eu quiser resgatar, da onde veio o meu sobrenome? Eu sei, eu consigo. Exatamente. Você, nem o sobrenome que era da sua família, você não usa. Não tem, a gente teria que fazer um exame de DNA que não é acessível, né? A gente fala assim, eu sei que os meus antepassados, eles estão em algum lugar na travessia do oceano. Mas de onde eles vieram, né? Qual que é a história que eles carregam? O sobrenome da sua família, na verdade, nem era Braz, né? Se fosse pegar assim pela origem. Não era. Então, nós recebemos um nome, o sobrenome, né? Do colonizador. Então, toda vez que a gente tenta fazer esse resgate histórico de pertencimento, a gente é anulado, né? Então, é mimimi, então por que você está fazendo? Então, tudo é racismo. Não, é racismo, né? E racismo é crime. Então, a gente está aqui para falar, chega, né? Essa ruptura de comportamento, de padrão que a gente não pode mais aceitar. Você está falando do caso do Vini Júnior? Sempre gosto muito de falar dos pensadores, né? A gente esquece muito que existem grandes pensadores, grandes literaturas, né? De pessoas pretas que falam... A Lélia Gonzalez fala muito sobre isso, sobre a detenção do poder. Então, não importa quanto dinheiro, quanto poder, quanto status uma pessoa preta tenha, o racismo vai atingir ela. Porque ali no topo ela ainda está sozinha. Que foi o que aconteceu com o Vini Júnior, né? Essa potência toda, tudo isso que ele representa, o racismo não nos poupa. Como não vai me poupar de hoje estar dentro do legislativo, né? Ele vai acontecer o tempo todo. E aí a gente tem ainda um caminho muito grande, que é de falar, olha, a gente está aqui, a gente está reivindicando que é o mínimo, que é a oportunidade de direitos, né, e tratamento, e a gente ainda tem que combater quando as pessoas tentam deslegitimar o nosso sofrimento. Eu observo sempre na Thaís, assim, nas entrevistas, depoimentos, ações políticas que ela participa, que ela sempre tem muita informação, sempre muito esclarecida. Então, com certeza, vejo que a Thaís foi muito estudiosa lá no começo. Como é que foi esse seu início de estudos, a sua formação? O que você estudou, seus cursos? Conta pra gente. Meu grande sonho era nutrição, olha que diferente. Mas acabei indo para administração e, sem saber, eu me apaixonei. Sou da área de humanas total. Depois, eu cursei administração aqui na antiga FAECA, depois fui me especializar em recursos humanos, que é uma área de gestão que eu gosto muito também, né, de lidar com pessoas. No meio do caminho, conheci a questão acadêmica, né? Então, cursando a pedagogia também, tive alguns trabalhos na área de gestão escolar. E é algo que eu me apaixonei, né, também.
Então, por isso que hoje também, dentro da pauta, eu trago muito a questão da educação. Acho que tanto como ela foi uma salvadora, né, da minha perspectiva de vida, né, eu acredito muito, muito nesse potencial e é o que eu tento trazer também, muito das vivências, né? Acho que isso que torna muito o mandato legítimo é isso, e as vivências, e a aproximação com as pessoas, né? Que se sentem representadas não só pela figura, né? Mas por esses temas que a gente traz, que são pouco abordados ou que ficam ali muito de escanteio, que as pessoas não têm oportunidade de estar numa casa como essa, né? Falando. E você falou da questão da legitimidade de trazer temas, a gente nota. Não que não tem, não é que não, talvez até seja preocupação dos homens, mas tem algumas pautas, por exemplo, que quando o parlamentar, o político, o homem, às vezes ele não vai trabalhar com tanta intensidade, com tanto destaque. As mulheres acabam trazendo. Você acredita que existe isso aí mesmo? Que a mulher traz algumas temáticas, alguns assuntos que ficam meio... Alguns E assim, assuntos mulher mais é preta delicados, também, sim, né? sim. Eu acho que são assuntos mais delicados, como eu disse, acho que talvez pela vivência, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de maternidade, quando a gente vai falar de violência contra a mulher, quando, né? Por exemplo, eu sou uma apoiadora, né, da comunidade LGBTQIA+, que é uma obrigatoriedade que a gente tem. Eu sempre falo isso, que a gente tem que apoiar ali quem está sangrando mais, né? Então, por isso que... O mandato se compromete muito, né, com essas pautas. Então, acho que ou por proximidade, né, como é esse caso da comunidade, ou por vivência, né? Acho que nós mulheres a gente consegue ter esse olhar um pouco mais amplo e talvez um pouco mais delicado para fazer a abordagem desses temas, né? Muitos deles porque a gente vivencia. Aproveitar a deixa da pergunta do Rodrigo. No seu início na política, quando você elegeu vereadora, estando na condição de mulher, de militante, até da causa negra, de todas as causas que você luta. Nesse seu início, entrando na política, que situações aconteceram? Como que as pessoas te receberam? Você teve críticas, teve preconceito, teve discriminação? Alguma situação que você pode contar pra gente? Foi muito intensa. A gente romantiza, né? A gente acha que chegando assim na política, a gente tem uma visão principalmente para quem vem da militância, né? Porque não é fácil a gente militar, mas a gente chega com uma visão bastante romantizada de que vai conseguir fazer bastante coisa e a gente sabe que a política, quando a gente adentra, não é bem assim. Uma situação que me marcou muito, muito no início do mandato foi uma pessoa escreveu um artigo no jornal, né? Acho que até o Rodrigo se lembra, acho que nessa época você estava, né? Sim. No jornal, então um texto assim completamente racista, homofóbico, né, por ser aliada da comunidade, enfim. Então eu falei, gente, né, mas como assim, né? Como assim um ataque? E a gente começa a criar mecanismos para lidar, né? Então assim, os desafios vão surgir o tempo todo, né? Às vezes para algumas pessoas que têm esse viés mais conservador, né, que não aceitam que algumas pautas se transformem em leis e essas leis vão se tornar direitos e vai se tornar mais acessível, né, para algum grupo de pessoas. E não é uma questão de privilégio, né? Como eu disse, a gente está dando um pouco mais de condição de direito e oportunidade para quem está ali na margem da sociedade. Então, vira e mexe, esses desafios eles vão acontecer, né? Como aquela situação também que aconteceu lá da bandeira. Vereadora, para a gente, todos que nos assistem, entender o seu início na política, você já até relatou que você atuava no movimento negro, né? Tinha suas atuações, e aí sentiu a necessidade de atuar na política. E como é que foi o seu contato com a política? Você procurou o partido, você foi convidada, teve reuniões, teve encontros. Como é que você iniciou a sua campanha, planejou, organizou? O que você estava, naquele momento, propondo para que as pessoas confiassem o voto a você? Como é que foi essa passagem toda? Sim. Eu já acompanhava o partido, minha mãe, né? Eu falo que, apesar do pouco estudo, né, acadêmico que ela teve, ela sempre foi muito consciente, né, do papel dela, de quem ela era nessa sociedade. Então, minha mãe, ela já entendia que, através da política, era um instrumento de tentar reverter algumas coisas. Então, eu sempre acompanhava ela quando havia, né, algumas atividades, ela se envolvia nas campanhas e tal. Então, eu já via a estrela, assim, de uma forma diferente.
E aí, quando eu recebi convites de outros partidos, né? Inclusive partidos mais de centro, partidos um pouco mais ligados à direita, mas eu falei, não, se for, tem que ser onde eu me encontro. Que também foi muito questionado. Falei, não, mas, pô, você vai, né, pro PT, não sei o que. Eu falei, gente, eu sou uma mulher preta que moro na periferia, que estudei escola pública. Pela minha história, não faz sentido eu começar. Se eu tiver que começar, eu tenho que começar onde eu me encontro, nos valores que eu acredito, né, dessas bandeiras, né? De onde eu me sinto representada. E aí, quando veio o convite, né, como eu disse, eu fui conversar com a família, fui conversar com o movimento e tal. E fui, e aí veio o grande desafio. Mas como fazer campanha? Né? Porque a gente não tem muita ideia, em plena pandemia e tal, e sem grana, e sem ter, assim, uma pessoa de expressividade para te falar, vai, né? E aí foi, assim, uma campanha com muita garra, né? Sem dinheiro, e tendo que criar estratégia, e indo ali com a confiança dos amigos, porque eu falei, o que eu vou passar para a sociedade? Vou passar o que eu sou, né? Uma mulher preta, que sou administradora, eu luto por isso, eu acredito nisso, e o que eu posso fazer pela sociedade é isso, né? Então, foi muito orgânico por isso, né? Você montou, você tinha muita gente te apoiando, né? Acabou virou meio que um movimento que empolgou, né, as pessoas, né? Sim. Como eu disse, né? Acho que isso foi orgânico porque as pessoas se sentiram representadas de alguma forma, ou que pelo menos trouxesse uma perspectiva diferente, né? Um canal de comunicação com esse espaço diferente. Mas, assim, esse pessoal, assim, que se a gente sabe que as pessoas apoiam, elas têm expectativa, né? Hoje elas te cobram, assim, isso, tal, cobra bastante. Sim. Eu tenho um público que é bastante crítico, né? Por pertencer a movimentos sociais, trazer essas pautas. É um público que tem uma perspectiva, né? Uma politização um pouco mais... afinal, eles cobram, né? Então, olha, se você faz uma votação X, eu sou cobrada. Se eu não faço... mas também tem o pessoal que apoia e fala assim, olha... Né, vamos trabalhar melhor essa pauta aqui, né? Tenha mais atuação aqui, né? Então, vão também me dando essas diretrizes. É claro que entre erros e acertos, né? Porque a política... Eu falo que ao mesmo tempo que ela é muito especial quando você consegue trazer, né, essas ações para tornar a vida das pessoas um pouco melhores, né? Com mais dignidade, que pelo menos é isso que eu acredito. Ao mesmo tempo, ele é um espaço muito frágil, porque os erros, eles não são muito permitidos, né? Então, depois, muita coisa, de repente, é colocada em xeque eu acho que também tem por ações. Acho que tem um problema também que as pessoas idealizam um pouco, né? Sim, né? Então, assim, você fica numa condição, por exemplo, da confiança que lhe é depositada, então você fica num patamar de que a imagem, assim, do político da perfeição, sabe? Como se você não pudesse ter alguma ação que vá causar algum tipo de descontentamento, né? Então, tem essa linha, assim, muito, muito tênue. Mas eu procuro, assim, agir com bastante racionalidade. Olha, quando eu acerto, eu acerto. Então, acho que é importante a gente divulgar. Quando erra. Então, também é importante se posicionar. Mas que não invalida o trabalho, né? A gente vem produzindo bastante coisa, a gente vem aí com comprometimento daquilo que a gente teve em campanha de estar entregando, né? Então, também é muito consciente do que a gente fez e se coloca a fazer até aqui. Nesse momento de campanha, que sentimento você tinha? Você estava confiante? Você tinha algum medo de repente, as pessoas não confiar na sua proposta, no seu discurso e não conseguir alcançar o resultado? Você teve até uma excelente votação. Foi a mais votada do partido, sim, né? Porque ainda estávamos na pandemia, tivemos muita abstenção de voto. Então, você teve um resultado bem positivo. Então, queria ver que sentimento você teve, medo, confiança, pensou em desistir, alguém te ajudou ali para você seguir em frente, alguma pessoa especial? E também como é que foi receber a notícia de ter essa votação, de estar sido eleita vereadora? Olha, o sentimento... É como diria o Galvão, haja coração, né? Que não foi fácil, não. No começo, eu fiquei bastante amedrontada, né? Porque a gente está numa cidade pequena, então você fala assim, poxa, eu vou concorrer com fulano, com ciclano, né? Não só do próprio partido, que são pessoas que você já sabe que tem uma expressividade, né? Que já tem um apoio, um aporte diferente. Tinha lá um vereador aí que estava no mandato, né? Que era o Onofre. Tinha o Maiquinhos, que era ex-vereador. Outros nomes. O Gaúcho, que era vereador também, né? Sim, né? O saudoso Henrique. Então, assim, pessoas que já
tinha um contato, uma caminhada, e de outros partidos também. Falei, cara, como é que vai ser? Então, assim, gera um medo, gera ansiedade, é uma série de emoções que passa. Conforme foi andando, assim, eu vi as pessoas falando, ó, eu vou votar, eu vou mobilizar a família aqui. Aí eu falei, pô, gente, eu acho que tem uma chance aí, né? Vamos fazer o que a gente consegue. Né? E era um trabalho mesmo, assim, sabe? De acordar cedinho, botar o tênis e distribuir santinho, aquele trabalho de formiguinha. E aí, quando começou a chegar nas últimas semanas, né? A gente falou, olha, eu acho que pode dar certo, né? Temos uma chance aí. E aí, no dia, né? Eu passei o dia, assim, com a família, tentei me desligar de tudo, rede social. Depois, à noite, assim, os amigos foram chegando para acompanhar a apuração. E aí foi, nossa, uma alegria, assim, indescritível, né? De que, olha, valeu a pena, né? Então, agora começa, assim, um novo desafio, né? Porque eu falo que muito mais difícil do que você entrar é você se manter, né? Porque você tem que entregar aquilo que você se comprometeu na campanha, você tem que ter qualidade, você tem que ter transparência. Então, você ter 4 anos, né, de um trabalho é um desafio muito grande também. E do que você se comprometeu, do que você tem feito até agora, enquanto vereadora, que você destaca? De projeto. Projetos, de iniciativas. A questão racial, a gente conseguiu, né? Hoje, pelo 2º ano, a gente tem o Educar para a Igualdade Racial, que é uma questão que o mandato construiu junto com o Movimento Negro da Educação Antirracista. Eu acredito muito, né? Que a educação, ela vai fazer transformações muito grandes na sociedade. Então, a gente conseguiu implementar, né? A Semana do Educar para a Igualdade Racial, a virada cultural, o projeto do primeiro emprego. Mas eu ainda carrego uma frustração muito grande com a pauta das mulheres, né? Infelizmente, o Executivo ainda não tem dado a atenção merecida. Praticamente todos os nossos projetos, né, voltados para a proteção da mulher, ou foram vetados, ou entraram com a DIN. Então, eu ainda carrego, assim, essa frustração de não ter conseguido entregar, pelo menos essa pauta. A gente está lutando, a gente está atuando, mas ainda não tem. A questão do autismo, né, criando o Abril Azul, conseguimos a carteirinha, né, para as pessoas com TEA. Então, dentro daquilo que a gente se propôs, a hormonização, hoje tem o ambulatório de hormonioterapia, né, para a população ter, que também, né, a gente conseguiu junto com o Conselho, com a Secretaria de Saúde. Então, dessas propostas a gente vem conseguindo fazer, mas ainda essa das mulheres Deixa eu perguntar para você uma coisa das mulheres, que é interessante. Tem várias coisas que você colocou, né? Sim. Inclusive a Guarda Maria da Penha, se eu não estou enganado. A Ronda Maria da Penha, queria que você até explicasse depois como que seria. Mas, assim, das várias coisas, e tem outros vereadores também que colocaram alguns projetos, mas você coloca mais por ser uma pauta, você ser mulher, né? São vetados ou ele entra com a DIN. Será que se houvesse, tudo bem, existe o vício de iniciativa. Para quem não sabe, tem algumas questões que, pela Constituição, o Executivo que tem a prerrogativa de apresentar, ou porque cria uma estrutura nova dentro da administração, ou porque tem questão orçamentária, não estava previsto no orçamento. Então, o prefeito, qualquer prefeito em qualquer lugar, ele pode vetar essas questões. Se houvesse, porém, o interesse, ele não poderia o governo apresentar? Com certeza. Até porque grande parte não, eu vou dizer que todos os projetos é matéria concorrente, né? Então, acho que aí se a gente já abre uma discussão assim, olha, se é matéria concorrente, o Legislativo ele pode, né? Existem até algumas tramitações, algumas discussões, umas novas literaturas falando, inclusive, de projetos que sim, né? O Legislativo pode propor que tenha o ônus, né? Porque justamente é a favor da população, da comunidade. Eu teve uma época lá, trabalhando de reportagem, era interessante que eu pegava e via a justificativa dos vetos. Todos eles falam, nossa, que é uma maravilha, que essa ideia é maravilhosa, porém, não é que a ideia é boa, que salva, mas por que não põe, Exatamente. gente? E essa é uma das grandes discussões, porque, por exemplo, né, às vezes a gente tenta conversar com o prefeito e fala assim, mas vocês têm que vir aqui e conversar com o jurídico. Eu falo, poxa, mas nós temos o nosso próprio jurídico aqui, né? Então, os projetos, eles são dialogados, eles são fundamentados, a gente, inclusive, conversa com as partes envolvidas, com as secretarias, para poder tirar. Então, assim, se não tem, de fato, a viabilidade do Legislativo, então que o Executivo apresente, né? A gente compõe em conjunto.
porque o grande objetivo é entregar para a população, então não importa de onde sai, o importante é que saia do papel. E a gente ainda tem muito essa dificuldade de construir essas pautas com o executivo. O que é ser a Ronda Maria da Penha, por exemplo? Tá, a Ronda Maria da Penha, Rodrigo, ela é voltada para as mulheres que têm uma medida protetiva, né? A gente sabe que ainda hoje é muito falho, infelizmente, as mulheres que têm medida protetiva ainda estão virando estatística. Então, essa ronda vem para inibir, né, o agressor de mulheres que já têm. Então, ela vai ter um cronograma que, com uma certa frequência, ela vai visitar, né, essas mulheres e já está comprovado, né, em várias cidades que tem, que o número diminuiu drasticamente. E que né, custo que isso aí ia dar mais para... O custo seria de ter uma viatura, né? Seria ter mas já existe a guarda? Já existe, né? Ainda quando nós propusemos o projeto, era que fosse uma equipe de dois, né? De dois guardas, preferencialmente mulheres, até para que a vítima se sinta mais confortável, né? Ou que pelo menos uma desse efetivo fosse mulheres. Ter esse cronograma, tem um treinamento também específico. Conseguimos até parcerias, né? Para que esse treinamento não tivesse custo. E fazer esse cronograma dessas visitas, né? Inclusive, até com a parceria do próprio município, essas mulheres têm também um acompanhamento psicológico. Também não teria custo, porque já entraria na rede. Além dos projetos que a vereadora já até relatou aqui na resposta, eu vou recordar um dos projetos que você fez até para os artistas, né? Para que o poder público contratasse mais artistas. Sempre tem esses projetos na Câmara, não tem sido implementado, e os artistas da região da cidade não estão sendo contratados. Eu recordo que você fez o projeto Palco para Todos. Palco, sim. Teve a visita no Legislativo de artistas. Conta pra gente aí a respeito dessa preocupação sua, dos projetos, e o que você pensa que deve ser feito para atender esses artistas da nossa cidade, que se apresentam até em outros lugares, não é? Trazem muito público, e aqui nos eventos não acontece. Então, como que está essa sua luta aí, como é que está esses seus projetos, o seu contato aí com essa classe, e o que você acha que deve ser feito, que seja prioritário para poder atender essa demanda? Tá. A gente trouxe a virada cultural, né, para justamente valorizar o trabalho dos artistas locais e também para que Catanduva seja um fomento de cultura para a região, né? Infelizmente, a gente perdeu o nosso carnaval, creio que em dado momento, espero que retome. Mas a virada é justamente para incentivar, né, e levar o nome de Catanduva. O Palco para Todos é uma proposta da época de campanha também, que é principalmente a valorização da cultura periférica, né? A gente tem essa ideia de descentralizar a cultura, de levar mais para os bairros, para a periferia, mas mais do que isso, dar autonomia para o artista local. Falar, olha, por que não, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui no meu bairro, estou por aqui, né? E ir rodando isso e estimulando a comunidade. Como já havia um projeto muito parecido, né, que era o Cultura em Ação na época, então, para não ter o choque, né, nós acabamos acompanhando, né, o veto, mas com a promessa do prefeito de tornar, né, o projeto uma lei, né, através do mandato, porque a gente já, né, tinha levado ali a ideia, mas a gente está também protocolando um outro projeto, né, que é o Dia do Hip Hop, justamente para valorizar especificamente a cultura periférica, né? Que ainda para entrar assim, no cenário, a gente ainda tem muita dificuldade, é bastante discriminado ainda, não tem muito apoio. Então, a gente também está protocolando esse projeto para estimular a cultura periférica. E agora a gente vai encaminhando para o final. Vocês não acreditam que a gente já passou já aqui mais de 1 hora. Olha só! A coisa vai rápida. Quando o assunto é bom, ele rende. Pois é. Mas eu queria falar, você tem uma filha, a Eleonora. Sim. Ela está com quanto tempo? Não fez 1 ano ainda, não? Não, vai completar 9 meses. 9 meses vai completar. Ela também é uma mulher, ela, né, vai crescer, vai ser uma mulher preta, né? Qual que é a perspectiva, você olhando assim, quando ela chegar na sua idade, se tornar uma adulta? Qual que é a sua expectativa? O que você sonha, assim? Que mundo que você espera que tenha para ela? Olha, o melhor possível. A minha perspectiva depois que eu engravidei, acho que muda completamente, né? Porque é tudo muito projetado para ela, né? Que ela tenha muita escolha, que ela tenha, assim, dias mais leves. Porque é cansativo, de repente, a gente tem que lutar a todo momento, né? Isso tira, assim, muito
nosso tempo, a nossa energia, mas é necessário, né? Por ela e para essa geração que está vindo aí. Às vezes a gente se sente um pouco culpada, né? Falar, olha, dividir a política, que é algo, né, bastante assim intenso com a maternidade, não é fácil. Estou aqui já agradecer a minha rede de apoio, que sem rede de apoio a gente não consegue fazer tudo isso. Mas essa perspectiva, né? E de enquanto, né, uma mulher negra que ela não tenha que enfrentar tantos desafios, né? Que ela consiga ser uma mulher respeitada, que ela consiga produzir boas coisas, né, para a sociedade, que tudo isso que eu espero, que é um pouquinho só, né, de contribuição, que ela não só possa usufruir, mas que ela continue, né, a jornada, né, por deixar uma sociedade mais leve, mais igual, né, que ela não tenha que lutar tanto quanto eu lutei, quanto minha mãe lutou e as nossas antepassadas lutaram. Muito bem. Antes de pedir para você fazer suas considerações finais, eu vou fazer a pergunta final. Então, aproveitando que a gente falou do passado, falou um pouco também do presente, perguntar para você como é que você se vê no futuro, quais são os seus planos, suas atuações. Fala para a gente. Bom, a maternidade é o projeto principal. Então, esse segue, assim, a todo vapor, né? E eu preciso terminar a faculdade, porque eu quero muito fazer mestrado. A sala de aula é algo que, né, ganhou meu coração. Então, futuramente, né, eu pretendo me adequar para retomar, né, as salas de aula. E vamos ver politicamente, né, como as coisas vão se construindo agora para esse final de mandato e pensar, né, nas projeções aqui para frente, porque tem muito trabalho e vamos ver o que a gente consegue construir, né, para além. Muito bem. Então, agora eu queria que a vereadora ficasse à vontade. Talvez algo que a gente não tenha perguntado, que você queira falar para que as pessoas saibam, alguma informação, algum evento que você está planejando, algum agradecimento. Fica à vontade aqui no podcast Fala Catanduva. Fala, vereadora Thaís Braz. Obrigada. Bom, agradecer vocês pelo espaço, né? É importante a gente estar aqui dialogando com a população sobre questões pessoais, que as pessoas também se sentem, né, mais próximas, mas as questões políticas também. Fazer um agradecimento muito ao gabinete, né? Porque esse trabalho não é meu, é um trabalho coletivo. Então, sem equipe, a gente também não consegue fazer praticamente nada e deixar a população à vontade para participar, né? Esse mandato é um mandato aberto, tudo que a gente constrói é a várias mãos. Então, que as pessoas também se sintam pertencentes. Então, falar, olha, se tiver que reclamar, se tiver que criticar, se tiver que construir, a gente está ali para fazer junto e em breve a gente vai estar aí apresentando, né, bons projetos também. Agradeço, então, a vereadora pela sua presença, ao amigo jornalista Rodrigo Ferrari. Eu que agradeço. Agradeço também a técnica Alvine Espina, aquele grande abraço, nosso mestre. Agradeço a você também que está nos assistindo. Encerramos por aqui, então, o nosso podcast Fala Catanduva. E para você que queira saber mais informações do nosso Legislativo, acesse as nossas redes sociais, Câmara Catanduva. Tchau, gente.